Mateus 6, verso 1 a 18. Eu mesmo vou ler. Peço que os irmãos me acompanhem na leitura, mesmo assentados em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguraram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Deus Santo, amoroso e bondoso, diante da Tua palavra nós estamos. Palavra viva, eficaz, revelação do Senhor para o Teu povo. E nós pedimos, Pai, totalmente dependentes do Teu Espírito, que o Senhor abra o nosso entendimento, o entendimento da Tua igreja, a mente, o coração, nos livre de distrações, para que a gente possa compreender e aprender da Tua palavra, para que a gente possa colocá-la em prática e frutificar para a glória do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, esta hora. Nós oramos agradecidos, no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai falar sobre religiosidade e espiritualidade. E calhou da gente entrar nesse texto aqui no dia da ordenação e instalação dos diáconos e presbíteros, não é? Por quê? A gente vai ver um pouquinho sobre o que é religiosidade, né? Aquele ato religioso, e o que é a verdadeira espiritualidade.
Será que uma coisa é a mesma coisa do que a outra? São iguais? Religiosidade, espiritualidade, um leva ao outro? Isso, por certo, irmãos, é um problema, a religiosidade, como a gente vai ver, que afeta mais enfaticamente a liderança da igreja. O reverendo Augusto Nicodemos, ele tem uma frase falando sobre religiosidade e espiritualidade que clareia um pouquinho a diferença de um para o outro. E preste bem atenção, ele diz assim: você sabe que você está virando um religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores da igreja, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação da palavra de Deus, em ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Você sabe que está virando religioso quando você levou mais tempo se preparando diante do espelho para vir a esse culto do que se preparando para participar dele espiritualmente. Você sabe que está virando um religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, mas é muito tolerante com os seus e o pessoal da sua família. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja, faz um monte de coisa para Deus, mas você não tem mais tempo para a sua família, você não tem mais tempo para gastar a sós com Deus, porque ninguém está vendo. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso em dar dízimos e ofertas, mas trata mal os seus empregados, não perdoa quem lhe ofende, não pratica a misericórdia. Você sabe que está virando religioso quando sua relação com Deus é só externa, mas falta quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus. Percebe a diferença? Do religioso para a verdadeira espiritualidade. Um está mais preocupado com a sua vida externa, com a aparência. O outro não. Está preocupado com a sua vida com Deus. E a gente vai ver aqui como Jesus, ele trabalha e ensina e combate de forma bem enfática, bem rígida, bem direta, a religiosidade, no contraponto com a verdadeira espiritualidade. Jesus ele já havia aqui ensinado, como a gente viu no capítulo 5, desde o início do Sermão da Montanha, sobre a essência do cristão, lá nas bem-aventuranças. Lá ele está demonstrando quem é o cristão. O bem-aventurado, aquele que reconhece a sua miséria, aquele que chora pelos seus pecados, aquele que é misericordioso, aquele que é um perdoador, que é um lutador pela paz, da paz, ativamente, aquele que é perseguido por causa da justiça de Cristo, aquele que é herdeiro do reino dos céus, aquele que é filho de Deus. E Jesus vai lá e comissiona esse povo. Fala para eles que eles têm que ir ao mundo e ser sal e luz desse mundo. Não da maneira como bem entender, mas de acordo com a lei, com a palavra de Deus, que ele falou que é boa e não veio para destruir, mas para cumprir. E ele vai corrigindo depois algumas interpretações erradas da lei. Ele mostra como que nós cristãos, comissionados a ser sal e luz da terra, nós exercemos isso, nós colocamos em prática. Não é só colocar uma camisa dizendo eu sou sal e luz da terra, um versículo bíblico atrás. Mas ele fala que a gente vai ser, corrigindo as interpretações erradas dos escribas e fariseus, que a gente vai ser sal e luz da terra, não odiando os outros, não guardando ódio, rancor no coração, assassinando a pessoa no nosso pensamento, não desejando, cobiçando a mulher do próximo, adulterando. A gente vai ser sal e luz da terra fugindo da falsidade, sendo verdadeiro, buscando viver de maneira sincera. O cristão ele é sal e luz na terra dessa maneira.
buscando não viver em vingança, mas fugir da vingança. Não ser uma pessoa vingativa. Pelo contrário, buscando o perdão e a reconciliação. Culminando tudo isso, ele fecha lá no final do capítulo 5, no amor ao próximo. Ainda que seja um inimigo. E aqui está a máxima. Fechando talvez de uma maneira mais difícil. Ser perfeito como o Pai é. Ser reconhecido como filho, parecido com o Pai. E aqui ele mostra, sabendo do coração pecaminoso da humanidade, como nós somos falhos, fracos, tendentes ao mal, ele faz um alerta sobre como praticar essa justiça, sobre como viver uma espiritualidade real, e não de maneira mecânica, falsa, vazia, sem vida. E Jesus faz esse contraste de religiosidade com espiritualidade em 3 práticas aqui nesse texto que nós lemos. Práticas de piedade judaica, talvez as principais, as fundamentais ali, que era dar esmola, que era orar, que era jejuar. Jesus está ensinando aqui a correta prática da piedade pessoal, da espiritualidade verdadeira. E nessas 3 práticas aqui, a esmola, simbolizando a caridade, a oração, o jejum, ele condena a motivação errada, ou seja, a hipocrisia. E ele fala no início de cada um, no verso 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas. E verso 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E ele mostra que esses receberam a recompensa. A gente vai ver que eles receberam. O aplauso, a glória dos homens. E demonstra como deve ser essa prática com a motivação correta. A verdadeira espiritualidade em contraste com a religiosidade. E a gente vê em primeiro lugar na ação social, na prática da caridade, do dar esmolas. A prática era muito comum e é uma prática de caridade também defendida nas Escrituras. A gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 15, verso 11. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso, eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Abram a mão. Livremente. Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. Mas eles estavam fazendo aqui uma prática que era boa, de maneira errada. Eles davam esmolas, trocando trombetas, amostrando para os outros que estavam dando esmola, para aparecer para os outros como um bom caridoso. E se a nossa motivação for aparecer como um bom ajudador, ao dar esmolas, a praticar a caridade, como um bom samaritano, eu quero aparecer como eu sou aquele bom samaritano, eu me pareço com ele, aparecer como aquele que tem um coração grande, meu coração é grande demais, eu sou muito bom, sou caridoso ao extremo, e até de maneira um pouco mais sutil e enganosa, para satisfação própria, se sentir bem. Vou fazer caridade para eu me sentir bem, porque eu me sinto bem. Para ser glorificado por si mesmo. Porque a nossa idolatria, nosso ídolo, muitas vezes somos nós mesmos. E a gente faz para se sentir bem, para se sentir uma pessoa melhor. Mas
Obviamente, irmãos, que ser caridoso faz bem para si mesmo, para a alma. Mas esse não é o motivo que vai levar a gente a fazer a caridade, a fazer o bem. A motivação não é essa, mas é a consequência disso, um efeito da caridade, do ajudar o próximo. Mas a nossa motivação deve ser a intenção de fato, ajudar aquela pessoa que precisa de ajuda, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E quando a gente faz dessa maneira, a gente não está preocupado com quem está vendo. A gente não está preocupado com quem vai ver e o que vão dizer de nós, se vão bater palma. A gente não está preocupado se isso vai fazer bem ou não para nós. A gente vai ajudar porque nós somos impelidos a ajudar, chamados a ajudar. Para a glória de Deus. O sentido aqui também, que pode parecer, numa leitura rápida, não é que essa prática de caridade deve ser sempre escondida. A gente não pode ajudar alguém, então, ali na rua, porque alguém vai ver, então tem que ser escondido. Tem que se fantasiar, alguma coisa do tipo. Não é isso. Obviamente, irmãos, que terão momentos em que a gente vai ser caridoso, vai ajudar o próximo, sem ter como esconder isso. De maneira pública, porque muitas vezes as ajudas são públicas, os casos de ajuda são públicos, como a gente viu recentemente lá em Petrópolis. E nós, às vezes, anunciamos para conseguir mais ajuda, mais pessoas para ajudar as pessoas que lá necessitam. Então aqui não está dizendo que a gente tem que sempre se esconder, obviamente que vai ter momentos que a gente vai ser visto. Mas isso não deve alimentar o nosso ego. O ponto aqui está na motivação. Divulgar para parecer caridoso, para a glória dos homens, ou fazer um ato de caridade para a glória de Deus. Enquanto a gente não muda, ou não mudar, a nossa ótica da ação social, de toda essa hipocrisia religiosa, para um real interesse em ajudar uma pessoa que precisa, independente de alguém ver ou não, mas tudo isso para a glória de Deus, estaremos praticando caridade como os hipócritas aqui. Mas Jesus vai além aqui ainda. E ele fala de oração também. Ele entra num campo aqui talvez mais íntimo ainda da espiritualidade cristã. A oração. E como funcionava a prática de oração hipócrita? Eles oravam em pé nas sinagogas, nos cantos da praça, onde eles poderiam ser mais vistos, para serem aplaudidos pelos homens, para se amostrarem. Um exemplo que nós temos na Escritura é a oração do fariseu e do publicano, que Jesus expõe na parábola, lá em Lucas 19, 18, verso 9. Aí diz lá, o fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Aí ele fala do publicano. O publicano, estando em pé, longe, afastado, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ou seja, um fazia da oração um meio de receber glória, de aparecer, e o outro uma real conversa com o Senhor. O fariseu orava de si para si mesmo, ou seja, não tinha nem Deus aqui no meio do relacionamento, não tinha espiritualidade. Ele não orava para conversar com Deus, mas para aparecer de si para si mesmo. Era somente uma capa de uma prática religiosa sem vida, para aparecer, para receber aplausos, glória dos homens. A oração, fruto da espiritualidade verdadeira, é como a do publicano, tendo a real percepção de que ele está diante de Deus, o que na teologia nós chamamos de corandeu,
que é a realidade de que nós estamos diante de Deus em todos os momentos da nossa vida, e nesse estado a gente nunca sai, a gente sempre estará diante de Deus, e na oração isso é vivido de forma direta ao conversarmos com Ele. A espiritualidade é fruto dessa consciência de que estamos diante de Deus em todos os momentos, e que com essa consciência nós direcionamos a nossa oração a Ele, não para sermos vistos como espirituais pelos homens, mas por sincera busca de relacionamento com o Senhor, prazer no relacionamento com Deus. Apesar de termos as nossas orações públicas, como nós fizemos, algumas aqui hoje, como igreja, essa oração pública, irmãos, apesar de termos orações públicas, ela é fruto da nossa oração em secreto, do nosso relacionamento de intimidade com Deus em secreto. Se a pessoa não tem oração em secreto com o Senhor, sua oração pública, ela vai ser vazia de vida. Vazia. Pode ser até belíssima, mas se rasgar, não sangra, não tem vida. E Jesus ainda ensina a orar espiritualmente. Ele ainda vai além aqui na oração. Ele mostra um exemplo de oração, que não é de maneira hipócrita. E a gente pode perceber na oração do Pai Nosso, aqui muito conhecida de todos nós, dentro desse contexto, como ele está combatendo aqui essa hipocrisia na oração, mostrando para nós como nós devemos orar. E a gente pode perceber isso na estrutura da oração do Pai Nosso, em 6 petições, dividida em dois blocos de 3 petições. As 3 primeiras relacionadas a Deus, seu reino, e as outras 3 as nossas necessidades básicas, pessoais. Ou seja, a oração espiritual, ela primeiro glorifica e adora a Deus. Antes de qualquer petição por necessidades, antes de pensarmos em nós, pensamos no Senhor e na sua vontade. Não tem hipocrisia, espaço para qualquer tipo de hipocrisia, de aparência, de vanglória na oração. E ele bota lá as 6 petições. Santificação do nome de Deus, santificado seja o teu nome. É pedir que o nome dele seja exaltado e glorificado em nosso viver, em nossas palavras, em nossos atos, em nossos pensamentos, santificando o nome de Deus. É pedir e clamar para que o nosso comportamento demonstre para os outros o reflexo do Deus Santo. Venha o teu reino. É clamar a Deus para que o reino dele se expanda e avance aqui na terra. Sua obra avance pelo mundo e que ele seja conhecido em todos os lugares. Além do sentido, do anseio pela consumação dos tempos, onde será consumado todas as coisas. A vontade de Deus na terra como no céu. O sentido aqui não é que às vezes a gente pode olhar, faça sua vontade, assim na terra como no céu, como se ele não estivesse conseguindo fazer a vontade dele na terra, como ele faz no céu. E a gente ora para que ele consiga. Vamos tentar dar uma forcinha aqui espiritual para ver se Deus consegue fazer a vontade dele aqui na terra. Não é esse o sentido aqui. O problema somos nós que não conseguimos fazer a vontade de Deus aqui na terra como ela é feita no céu. Esse é o problema aqui. Pedir para que a vontade dele seja feita na terra como é no céu, irmãos, é que nós sejamos capacitados para fazer a vontade dele, que muitas vezes nós não conseguimos. É que a palavra de Deus revelada seja obedecida e praticada na terra, como ela é no céu. Aí ele fala nas nossas necessidades agora. Pão nosso de cada dia nos dá hoje.
E o pão nosso, ele coloca o pão por ser o simples, o básico, o necessário para a sobrevivência. Ele não está ensinando a gente a pedir a picanha no alho, deliciosa, né? Mas o pão de cada dia. Não um anseio por coisas que vão além do que nós necessitamos. Como é muito vista na teologia da prosperidade. Eu quero isso, eu quero aquilo, então eu vou dar mais para ganhar mais, porque eu quero mais. Por isso que eu dou. Para ter mais, e mais, e mais. Mas o coração que se alegra com o básico. Que se não tiver mais, ele está satisfeito. E isso diariamente, pão nosso de cada dia. Reconhecendo a nossa necessidade e dependência do Senhor diária. E pedir por perdão. Pedido de perdão aqui, meus irmãos, vem acompanhado do reconhecimento de pecado. Assim como a oração do publicano: ó Deus, ser propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim. E o final, livramento de tentação e do mal. É pedir que o Senhor nos capacite espiritualmente para que a gente possa lutar contra as tentações do maligno, do mal, do nosso inimigo. Logo, nós podemos perceber nas próprias petições, na oração que o Senhor ensina aqui, que não há pedido ou relacionamento hipócrita, egoísta, ou algo que alimente o ego, motivo de vanglória. Não, a oração não é isso. Não dá brecha para isso. Mas uma oração que em profunda espiritualidade busca em primeiro lugar glorificar a Deus. Busca em primeiro lugar a expansão do reino de Deus e a vontade do rei. Uma oração que busca a sua necessidade básica, física e espiritual, com pão, perdão e livramento das tentações. E Jesus vai aprofundando um pouco mais sobre a espiritualidade aqui. E ele começa a falar agora sobre o jejum. E é um problema, né? Porque crente come. Jesus combate a hipocrisia aqui também. Uma prática que talvez o jejum seja mais particular, mais íntima ainda, no sentido de particularidade com o Senhor, do que a oração. A oração ainda tem esse forte lado público, na igreja, como um corpo oramos ao Senhor. O jejum normalmente é mais restrito aqui, como ele fala no particular. Tanto é que a gente vai perceber como ele fala aqui do jejum. Mas como os hipócritas faziam aqui? Desfiguravam o rosto, com o fim de mostrar que estavam jejuando. Assim como as outras práticas, a intenção era mostrar que era uma pessoa religiosa, que queria aplausos, que ele mostra aqui que eles queriam aparecer até no jejum, a ponto de modificar o rosto, porque na verdade eles nem jejum estavam fazendo, mas queriam aparecer que estavam fazendo, como um hipócrita, que é um ator, para aparecer. Mas Jesus ensina que os cristãos, quando jejuar, devem fazer o contrário. Fazer de tudo para que não pareça que esteja jejuando. Para que não seja exposto aos outros essa prática espiritual profunda. Ainda que, como ele fala aqui, ainda que o jejum, ele talvez apareça no nosso rosto
a gente fique abatido com o jejum. Ele fala que a gente deve esconder isso, para não aparecer que a gente está fazendo jejum. Já que o jejum está aparecendo, meu rosto está com olheira e tal, estou ficando meio... isso aí não tem problema, aparecer. Não, mas você deve esconder isso. O sentido aqui é o mesmo de quando ele fala na oração que nós devemos entrar no nosso quarto, escondido, em secreto, e orar. Jesus faz esse contraste. Já que os hipócritas, eles mudavam a sua aparência do rosto para mostrar uma coisa que não faziam, o cristão deveria fazer isso para esconder que estavam jejuando, no caminho completamente contrário da hipocrisia. Isso porque a intenção de Jesus é mostrar que devemos fazer esse caminho contrário, de ao invés de buscar a glória dos homens, fazer de tudo para evitar a glória dos homens. Irmãos, para a gente caminhar para o final, nesses 3 contrastes que Jesus faz aqui, entre a atitude hipócrita, religiosa, e a atitude espiritual, saudável, a verdadeira espiritualidade, deixa muito claro para nós que a hipocrisia, que uma pessoa hipócrita, aquela que vive esse tipo de religiosidade, ela caminha de acordo com a correnteza do mundo, querendo estampar seu nome e ser reconhecido pelos homens. Tem um escritor muito famoso norte-americano, Dale Carnegie, que viveu na primeira metade do século XX. Ele escreveu um livro que foi best-seller. Na verdade, ele tem vários, mas esse aqui é muito conhecido. Vendeu mais de 50 milhões de cópias. Como fazer amigos e influenciar pessoas. E nesse livro ele descreve, com vastos exemplos, que a ânsia da humanidade é a busca por se sentir importante. A humanidade busca isso, se sentir importante. E ele vai mais fundo ao dizer que essa é uma das grandes características que distinguem os homens dos animais. Onde essa busca por se sentir importante é muitas vezes o que move muita gente a fazer coisas, e coisas boas inclusive, como invenções ao longo da história. E ele conta lá algumas histórias que pessoas declararam que a motivação era essa, descobertas científicas e por aí vai. Muitas pessoas são motivadas, como ele pontua, a fazer coisas boas, mas com a intenção de se sentir importante pelos outros. Isso é um fato inegável presente na humanidade. Se a gente parar para pensar com sinceridade, nós iremos perceber que muita coisa que a gente já fez e que a gente faz tem uma intenção lá no fundo de se sentir importante, de ter o nome estampado, de ser reconhecido pelos outros à nossa volta, de ser aplaudido, de receber glória. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso afeta completamente a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo. Pessoas saem da igreja porque não se sentem reconhecidas ou importantes ali. Saem da igreja por causa disso. Porque quer se sentir importante, quer ter reconhecimento e não tem. E sai, vai buscar outro lugar onde ela se sinta assim. Essa é a realidade que Jesus combate aqui. E a gente percebe isso nesse texto.
que a vida ela é vivida diante dos homens e diante de Deus. Somos criaturas sociais, que vivemos num meio social, no meio de pessoas, e pessoas que vivem também diante do Criador. E aqui Jesus expõe esses dois grupos. Duas atitudes: religiosidade e espiritualidade. E a diferença é que nessa vida, diante dos homens e diante de Deus, o religioso, ele busca a glorificação dos homens. E o espiritual, que vive uma verdadeira espiritualidade, ele busca glorificar a Deus. Ele busca a glória de Deus. Aquele que é único e digno de receber toda a honra e toda a glória. E ambos têm a recompensa aqui. Tanto o religioso quanto o espiritual. O religioso, ele recebe a glória dos homens, aplausos. Nossa, como ele é religioso. Como esse camarada faz as coisas bem. Tá lá todo dia. Nossa, prega que é uma maravilha. E o espiritual também recebe o galardão. Como Jesus fala no verso 1. O religioso, irmãos, hipócrita, quer ter seu nome estampado, aplaudido. E o mais importante dessa noite, guarde isso. Ele quer ser aplaudido com base no engano. Ele é um hipócrita numa coisa que ele não é. O religioso, ele quer ser reconhecido não pelo que ele é, mas pelo que ele não é. Ele não é espiritual, mas quer passar uma imagem de que é espiritual e quer receber a glória dos homens por isso. Ele finge ser uma coisa que ele não é, ele é um ator, ele é um hipócrita. Porque o ser humano, irmãos, nunca terá do que se gloriar, nem por sua profunda espiritualidade, nem por sua salvação, pela herança de vida eterna, porque ele não tem mérito em nada disso, ele não conquistou nada disso com as suas forças, ele não saiu do império das trevas com sua própria mão forte, ele não escalou lá e saiu. Ele não ressuscitou da morte para a vida com sua própria consciência e suas forças. Mas Deus o ressuscitou. Ele nos livrou com sua mão forte do império das trevas. Ele nos salvou e nos libertou do cativeiro, da morte, do pecado, da morte eterna. É pelos méritos de Jesus, por sua graça e seu amor imensurável. E é esse amor de Deus que nos livra dessa ânsia de querer enganar, de querer ser reconhecido e amado. Somente o amor de Deus, irmãos, pode nos livrar da nossa hipocrisia e nos conduzir à verdadeira espiritualidade. Tudo é por meio dele, é por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Somente a cruz de Cristo, irmãos. Somente a cruz de Cristo esfarela, dissolve a nossa hipocrisia, o nosso ego, a nossa vaidade. Se isso não está acontecendo dentro de nós, é porque talvez não estejamos tão próximos da cruz como achamos que estamos. E afastados da cruz, nós perdemos ela de vista. Portanto, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina aqui que a verdadeira espiritualidade não é exaltação própria,
não é glorificação do eu, não é vaidade, mas é humilhação e quebrantamento diante do Senhor, dependência, reconhecimento de que somos dependentes dEle todos os dias da nossa vida. Assim nós não só faremos caridade, mas teremos um coração caridoso. Assim nós não só oraremos e jejuaremos porque é uma prática, um rito religioso, mas teremos vida de jejum e oração em profundo relacionamento com Deus. Analise sua vida. Analise seu coração, seu relacionamento com Deus. Faça isso dentro do seu quarto, essa noite, essa semana, sozinho. Não precisa falar para ninguém. Veja, tente perceber se você está vivendo, se o que você está vivendo é uma religiosidade ou verdadeira espiritualidade. Reconhecer, irmãos, que estava preso na religiosidade é uma das coisas mais difíceis desse mundo. Mas é talvez uma das maiores e melhores descobertas que podemos fazer. O primeiro passo para viver uma vida espiritual com o Senhor. Olhe para dentro de você. Busque isso. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Ore. Jejue. Seja caridoso. Para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.